Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Podeis assentar, amados? Aleluia! Queridos irmãos, nós estamos vivendo um processo, meus irmãos, em que o Eterno tem falado sobre as provações que cada servo e cada serva passarão até o arrebatamento, né, irmão? Mas não é provação do diabo, não. É o Eterno provando. Amém? O Eterno provando. E tem dias, meus irmãos, que a gente fica assim, com tanta coisa, muita coisa para fazer, muita batalha, né, irmãos? E aí você consulta o Eterno, e o Eterno, eu consultei o Eterno, porque eu fico fazendo o livro até quase meia-noite e pouco. Aí depois eu paro para orar, e aí vocês às vezes me encontram no Zap essa hora, depois de meia-noite, até 2. Amém? Até 2 me encontro, porque depois tem oração. E ali, irmãos, eu estava orando, consultei o Eterno. O Eterno, me abre a palavra. Eu abri a palavra. E na hora que eu abri, irmão, não me lembro agora o versículo que foi, mas depois vou até procurar. Caiu assim, exatamente no versículo. Falou assim: eu estou te provando para saber se você é obediente em tudo. Eu estou te provando para ver se você é obediente em tudo. Porque o Eterno quer que a gente seja obediente em tudo. E Ele às vezes está provando você, meu irmão, minha irmã, para ver se você é obediente em tudo. A luta que você passa, a batalha que você está travando é porque o resplendor de glória vai ser grande. Você tem que perseverar. Porque você tem que entender, irmãos, que na nossa vida o diabo não tem vez. É só o Eterno. Tanto é que as pessoas que têm luta com o diabo vêm nos procurar. Né, irmão? E a gente vai fazer, se Deus quiser, a visita na casa daquela senhora que fez pacto. Né, irmão? Pacto com o adversário para poder gerar, né, irmão? Aí aconteceu o que gerou e agora o diabo quer de volta. Mas aí Yeshua vai quebrar esse pacto. Tem a pessoa que ter coragem de ligar para a gente, né, irmãos? De ter força, que o diabo está lutando para não poder. É porque está baixinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que o microfone está melhor agora um pouquinho. Glória a Deus. Deixa eu diminuir também um pouco aqui. Glória a Deus. Então, irmão, melhorou um pouco? Então, o que acontece, amados? Então, são pactos que as pessoas fazem, né, uma vez para poder gerar e tal, né, irmãos? Aí gera, depois aí o diabo quer o baby de volta, né, irmão? Mas aí tem que entrar Yeshua no meio para desfazer isso, né, irmão? E o diabo agora luta com a pessoa, né, irmão? Para poder não entrar em contato com a gente, né, irmão? Porque foi fácil entrar em contato com várias outras pessoas, tem crente, fácil para todo mundo, mas nenhum ministério quer fazer essa obra, né, meus irmãos? Por causa que é difícil, né, meus irmãos? A pessoa tem que estar na posição, tem que estar ali, tem que estar na Torá, nos caminhos de Yeshua, né? Na hora do pega para capar e todo mundo, ó, dá no pé. Não é verdade, irmão? Todo mundo é servo quando está uma benção, né, irmão? Todo mundo tem autoridade quando está tudo assim, mas quando tem um ministério desse, aí todo mundo que é cheio de mistério, ó, sai fora, meus irmãos, porque sabe que a coisa é séria. Porque se não tiver revestido, tem consequência. Tem que estar revestido, meus irmãos. Amém? Tem que estar ligado. Não no nosso mérito, mas a gente tem que estar ali na intimidade. Tem que estar na intimidade. De noite, manhã, tarde, noite, madrugada e sonho.
Glória a Deus. Até o sonho tem que ser santo. Glória a Deus para a gente poder vencer essa batalha. Né, irmãos? Mas não é só essa, são outras pessoas também com vários problemas. Né? Como eu falei ontem, uma pessoa ligou para mim, lá do meu trabalho, também com várias necessidades, né, irmãos? De obras malignas. Né, irmãos? Quase tudo é uma obra maligna, né, irmão? A gente tem que entender. Agora, quando você é servo, aí você tem que entender que é o Eterno que mexe contigo, né, irmão? O Eterno é que vai fazer contigo. Você está ali, você diz, olha, Eterno, não sou eu aqui, sou eu mesmo, sou eu que estou, para ver se tu é fiel, amém, estou querendo ver você. Então aí sou eu também, porque o Eterno, né, irmãos, ele é luz, é treva, ele tem a parte, né, de treva dele que é provar, e a gente tem que estar entendendo que a gente está preparando-se para o arrebatamento, né? O arrebatamento que está chegando. E depois, irmão, o mais importante é que na hora do arrebatamento você vai ver quem vai subir contigo e quem não vai. Não subiu, ou subiu, né, irmão? Então a gente tem que estar na posição. Você tem que saber se você vai subir. E como é que eu sei que eu vou subir? Eu vou saber que eu vou subir se eu estou fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Se eu não estou murmurando, se eu estou vencendo as provas, vencendo as batalhas, as lutas que são, né, irmãos? E nós temos que exatamente fazer a obra de Deus completa. Aleluia! Fazer a obra de Deus realmente completa. Nós temos que estar ligados no trono do Eterno. Então o Eterno aqui fala nessa palavra, meus irmãos, que ele anuncia o fim desde o início. Por quê, irmãos? Porque ele já sabe até o nosso fim. Eu não sei, a gente não sabe, mas ele sabe aqui quem daqui vai subir e quem não vai. Aleluia! Por que ele sabe? Porque ele sabe que aquela pessoa vai ser fiel até o fim. Aí ele vai fazer o quê? Vai arrebatar aquela pessoa naquele dia. Mas ele já sabe que aquela pessoa dali não vai ser fiel até o fim. E aí ele não vai arrebatar. E até sabe pessoas que usam de engano. E aí não vai ser arrebatado. Então nós, para sermos arrebatados, temos que ser salvos no Eterno. Nós temos que entender que ele já anunciou o fim desde o início. Não só a nível de palavra profética, meus irmãos, porque as palavras proféticas do Eterno estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós estamos vendo já, queridos, aí, a pandemia acabou, né? Uma acabou, está começando outra agora, né, irmãos? Então, uma pandemia aí de varíola, né? E tem essa guerra também que está custando aí, né, meus irmãos, muita coisa. E o arrebatamento das portas, meus irmãos. Essa aqui é a boa notícia. A boa notícia é que o arrebatamento está às portas. Se a gente não tiver essa visão do arrebatamento, a pessoa fica ansioso, fica deprimido, fica triste. Então a gente tem que ter a visão que algo melhor está sendo preparado para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Algo melhor está sendo preparado para a minha alma, para o meu corpo, para o meu espírito. Aleluia. E isso daí é que é o principal. Porque, irmãos, está tudo tão rápido hoje, que se a gente não tiver essa visão de que logo Yeshua está arrebatando a sua igreja, a pessoa entra numa tristeza, entra numa depressão, entra numa ansiedade, não é verdade? E aí pensa, meu Deus, o mundo está aí, e eu estou sendo derrotado. Não, você está na posição, você está sendo vitorioso. Você está com Yeshua, você está tendo a vitória. Porque a vitória está em você fazer a vontade de Yeshua HaMashiach. Fazendo a vontade dele, você está bem. Aleluia. O diabo é que está mal. Amém? Porque ele perdeu você. Ele não conseguiu te pegar. E Yeshua, ele vai estar garantindo. Para isso nós temos que perseverar até o fim. Aleluia. E o fim está próximo, meus irmãos. Vocês acham que vai ter volta essas coisas que estão acontecendo? Não tem mais volta. O mundo já é outro, meus irmãos. O mundo já é outro. Você vê, irmãos, ontem eu estava ouvindo uma notícia sobre os soldados mutantes. Quem ouviu falar sobre isso, meus irmãos? Viu? Que foram feitos, seres humanos que foram feitos em laboratório. Amém? Eles estão prontos para destruir. Inclusive, foi uma coisa muito interessante, que as pessoas que estão fazendo, esses cientistas, falaram assim, eles só não podem agir agora,
Ué, por que não pode agir? Está tudo aí? Não tem que esperar um sinal. Eu sei qual sinal que precisa. Que é um arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E aí vai ser, eles estão preparados para matar muita gente, meus irmãos. Mas matar pode até deixar gravado. Porque exatamente isso aí não é mais escondido. Amém? Eles já estão aí, eles obedecem cegamente o comando. Amém? E eles vão ser liberados. E o detalhe, meus irmãos, quem que eles vão perseguir? Os cristãos que ficaram. Por isso que vai ter muita morte de cristão logo depois do arrebatamento, como nós já temos pregado aqui, né, meus irmãos? Amém? Que a primeira metade da grande tribulação, a perseguição vai ser contra os crentes que ficaram. Porque o Eterno vai ficar muito triste com os crentes que ficaram, meus irmãos. É verdade. Por quê, irmão? Ele deu toda a oportunidade, deu toda a Bíblia, meus irmãos. Aí o Eterno vai ficar muito triste, então ele não vai só deixar isso acontecer. Amém? Para isso que cada um de nós tem que cuidar muito da nossa vida espiritual, cuidar muito da nossa vida espiritual, como é que está o nosso caminhar com Deus. Porque a pessoa, além de ver isso acontecer contigo, pode ver isso acontecer com as pessoas da sua família. Então é melhor subir logo, meus irmãos, e deixar falar com o comandante lá em cima, está na tua mão. Glória a Deus. Você vai falar com o comandante. Porque, irmão, o problema é isso que está para acontecer. Não é o que está acontecendo agora. Quem está entendendo, meus irmãos? O que está acontecendo agora, Deus vai dar vitória. Deus vai abençoar. É só você ter esperança. Você tem que ter esperança naquilo que está para acontecer. Você tem que ter esperança naquilo que está por vir. Você não pode ficar ligado no problema. Você tem que estar ligado na solução. Aleluia. A solução é Yeshua. A solução é Ele quem vai dar. Nós podemos fazer o quê? A vontade dele. Aleluia. E eu ontem também consultei a ele, né? Falei assim, Eterno, fala uma palavra comigo. Aí o Eterno, na primeira, sempre o Eterno é na primeira, né? O presbítero Elcio, os irmãos viram aqui, quando a gente consultou aqui, né? A Mansana também estava, é sempre na primeira. Né? Toda consulta com o Eterno tem que ser logo de início. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Nós consultamos o Eterno ontem, o Eterno falou assim, seguir nessa mesma regra e nesse mesmo passo. Aleluia. Oh, maravilha! Eu falei assim, tá bom, glória a Deus. Aleluia. Ele falou isso, tá bom, né, irmão? Consigo dessa mesma regra. Pensei que, né, a gente sempre pensa, né, vai levar um puxão. Mas ele falou, não, puxão não. Fica na mesma regra do meu passo. Aleluia. Porque tem que ser nesse regra, nesse passo, para a gente poder chegar lá, meus irmãos. Porque está muito pertinho. Agora na Europa, né, meus irmãos, eu já falei para os irmãos, a inflação está alta, não tem energia e está aí todo mundo com fome, né? A Europa está passando uma necessidade, um caos. Eu nem tenho colocado esses vídeos no grupo, mas eu vou depois começar a botar um pouquinho desses vídeos para os irmãos verem como é que está a situação lá fora. Que às vezes é bom para os irmãos saberem, né? Que às vezes a pessoa está aqui, né? Meio fora do que está acontecendo no mundo, mas o mundo as coisas estão acontecendo, né? Países ricos como a Alemanha, né? Holanda, prateleiras vazias, né, irmãos? Não tem nada, as pessoas estão passando muita fome, e nos Estados Unidos também já começou, né? Os Estados Unidos está enfrentando uma inflação galopante, a taxa de juros está subindo lá muito, nunca aconteceu isso nos Estados Unidos, amém? Coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. Essa semana passada os Estados Unidos aumentou a taxa de juros em quase 1%. Quando que, desde que eu nasci, que os Estados Unidos aumentavam juros? Nunca, mas nós pregamos aqui sobre isso, sobre a hiperinflação. Quando não tinha nada disso, nós falamos, está na palavra. Aleluia, é o cavaleiro preto do Apocalipse, é o terceiro selo, amém? É a preparação do terceiro selo, meus irmãos, amém? Isso tudo já está cumprido agora, e vai ter volta? Não tem volta mais, irmão, não tem volta mais. Os Estados Unidos vai entrar numa queda terrível, meus irmãos, profética, amém? E nós temos que entender que o Brasil faz parte do mundo, vai também sofrer um pouco, dependendo até do que vai ser feito aqui no Brasil, amém? Mas dependendo de quem ficar no Brasil comandando, pode até piorar mais ainda. Quem está entendendo, meus irmãos? Então a coisa é séria. Então nós temos que estar ligados com o comandante Yeshua, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso libertador. Nós temos que entender, irmão, que ele não vai voltar atrás mais nessas coisas que estão acontecendo. Isso tudo é acontecimento
para nós agora nos enchermos de esperança e participar do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Que é a nossa esperança. Nós temos que descansar no arrebatamento. Melhor remédio para depressão é o arrebatamento. Melhor remédio para ansiedade é o arrebatamento. A pessoa vai se ligar em Yeshua, descansou, acabou. Você se entregou teu problema na mão do Eterno. Aleluia. Você vai ficar ligado no Eterno, você vai descansar na mão do Eterno. Glória a Deus. Isso é que é o principal, descansar na mão do Eterno. Você pode pensar, você vai ter, às vezes você vai ter luta, você vai ter prova, mas você tem que entender o seguinte: é o Eterno me purificando. O Eterno querendo ver como é que eu estou. Amém? Às vezes você está ali, irmão, às vezes numa, meu Deus, o que eu faço? Mas aí Deus vai marchando, vai caminhando, porque cada dia é um dia menos para você entrar na voa. Amém? A gente tem que pensar nisso, que o mundo também é um dia menos, porque, né, irmãos, as taxas de juros aqui no Brasil também estão subindo muito, e taxa de juros quando sobe, irmãos, o que acontece com o povo? É recessão. Os Estados Unidos, aliás, isso eu falei, os Estados Unidos nessa semana entrou em recessão. Nessa semana os Estados Unidos entrou em recessão. O Brasil não entrou ainda, mas os Estados Unidos já entrou nessa semana. Ou seja, as finanças americanas estão gravissimamente afetadas. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Então, muita gente que está nos Estados Unidos e na Europa vão querer vir para o Brasil. Porque ainda tem um refúgio ainda aqui. Quem está entendendo, meus irmãos? Ainda tem um último refúgio. Louvado seja Deus. Irmãos, se a gente pensar bem, as pessoas no mundo estão sofrendo, meus irmãos. As pessoas no mundo estão sofrendo. Se a gente olhar para o mundo, por isso que às vezes a gente bota assim, às vezes um videozinho que a pessoa está lá, a luta que está acontecendo lá fora, aí você vai dizer assim: meu Deus, eu estou na bênção. Eu estou na bênção, meu Pai. Porque o mundo está sofrendo muito, meus irmãos. Amém? E tudo isso, por quê? Porque o mundo está em dores de parto. E quem que vai ser gerado nessas dores de parto? A igreja de Yeshua. A igreja de Yeshua. Glória. O Vitor Elcio falou certinho. A igreja de Yeshua vai ser gerada. Amém? Ela vai subir. Aí quando ela subir, aí dá início à grande tribulação. O anticristo vai ver com aquela conversa de paz, mas vai estar muita coisa acontecendo que não é paz. Amém? O anticristo vai dizer: quais as coisas que vão estar acontecendo não é paz, é só a conversa, né, irmão? Mas nós temos que entender, irmão, que está tudo preparado. Até, irmãos, eu tive a oportunidade de receber um videozinho essa semana de uma pessoa. Não sei se irmãos viram de um vídeo que saiu. Eu, graças a Deus, na minha vida, nunca joguei videogame nenhum. Por causa que isso aí acaba pessoas, né, irmãos, se distraindo das coisas que interessam. Quem está entendendo isso? Amém. Mas saiu uma pessoa que passou, que saiu um videogame russo. É do arrebatamento. Do arrebatamento. A irmã viu, a irmã viu. Amém? Quem não viu? O irmão não viu, né? Vou mostrar para os irmãos um videogame do mundo mostrando uma guerra. E com a guerra, que nós temos que pegar daqui, que o arrebatamento ocorre durante a guerra de Ezequiel. Quantos vezes vocês ouviram falar isso aqui? Ó, há anos. Há anos! Mas agora a Bíblia está sendo pregada pelo mundo. Porque muitas igrejas não estão pregando. O Eterno está dizendo: deixa o mundo pregar. Pelo menos o povo do mundo vai saber que existe. E é russo esse videogame. Quem está entendendo isso? O título é In Rays of the Light, nos raios da luz. Não jogo, não sei jogar, mas eu tenho um vídeo de 4 minutos. Quem quer ver, diga amém. Amém. O vídeo, nem vou dizer para ninguém jogar, porque a melhor coisa que você tem que fazer é ler a palavra de Yeshua e ser salvo. Quem está entendendo? Mas é só para saber que Deus está pregando também para o mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, A igreja não prega o mundo. exatamente. O mundo prega. Exatamente. Eu uso o mundo. Olha só, irmãos. The rays of the light. Vamos ver se sai aqui.
subindo, irmão, não é só os que estão vivos não, os mortos que ressuscitam também. Porque você vai lá em 1 Tessalonicenses, vai lá com a gente, 1 Tessalonicenses capítulo 4, amém? 1 Tessalonicenses 4, né, irmãos? É interessante, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus está usando o mundo, né? A gente está pregando aqui, né, irmãos? Deus está falando assim. Que Yeshua falou: se vocês se calarem, essas pedras clamarão. Então as pedras estão clamando. Aqui não está calado, mas aí fora está tudo caladinho, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Amém? Quem achou aí, diga amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmão, você veja bem, quantos que vão ressuscitar naquele dia? Abel, Jacó, Abraão, Moisés, de toda a humanidade. Então aqui vai estar subindo, não é só os que estão vivos agora não, os que morreram também, salvo. Todos vão subir junto, então por isso que tem muita gente ali. Quem está entendendo, meus irmãos? Aqui não é só os... Poxa, vai subir tudo isso aqui até não, tem muita gente ali porque está aqui. Davi, Isaías, Jeremias, né? Sofonia, todo mundo aqui subindo. E os crentes que foram salvos, Paulo, Pedro, né? A igreja primitiva, amém? Que guardaram a Torá e as palavras de Yeshua. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém. E aí você vai ver aqui, ó, esses estão subindo. Então esse aqui, então você vê aqui, vamos lá novamente no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar, vão ficar lá, ó. Estão lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aí sobe todos juntos. O ressuscitado e os vivos, ó, sobe juntos para encontrar com Yeshua nas nuvens. Quem está entendendo, irmão? Eles ressuscitam, fica lá no cemitério, a gente aí vai subir junto, ó, para encontrar com Yeshua nos ares. Amém? Aí vem aqui o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que bênção. Onde tiver Yeshua, vamos estar com ele. Se ele estiver no trono, nós estamos no trono. Se ele estiver lá, se alegrando no céu, ele está se alegrando no céu. Glória a Deus. Só bênção. Quando ele vier para julgar o anticristo, a gente volta com ele. Aleluia. Porque onde ele estiver, estaremos nós também. Glória a Deus. Isso ele deixou claro em João 14. Vamos lá em João 14? João 14. Tá, irmãos? Glória a Deus. Aqui, irmãos, o título desse vídeo está aqui, ó. Aqui, ó. Rapture quer dizer arrebatamento em inglês. Arrebatamento em inglês é essa palavra aqui, rapture. Rapture, evidenciado ou mostrado em videogame russo, da Rússia, tá? Rapture quer dizer arrebatamento. Tá? Arrebatamento evidenciado em videogame russo. Aí bota, né? Jesus está próximo, creia nele hoje. Tá bom? Isso aí foi lá do exterior, só botou esse vídeo e a gente pegou aqui. Queridos, nós vamos lá em João 14. João 14. Quem quer que eu deixe esse vídeo no grupo? Amém. Bom, né, irmão? Para vocês poderem, né, saber. João 14, meus irmãos. No verso 1 ao 3. Diz assim: não se turbe, Yeshua falando, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí, ó, vou vir para buscar vocês e levar para mim. Agora ao final, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mesma coisa do outro. Onde ele estiver, a gente vai estar. Então isso é que é a bênção, meus irmãos. Onde ele estiver, estaremos nós. E ele está aqui no nosso meio. E nós já estamos grudados nele. Desde agora. Como a irmã Eliane falou, está passeando no meio dos 7 castiçais. Está passeando na igreja. Então nós temos, irmãos, essa promessa do eterno que está diante de nós. Deus está mostrando para o mundo, o evento é esse. O momento é esse. Aquela questão dos soldados que eu falei para os irmãos, por que eles não estão soltos já, esses soldados biológicos, mutantes? Porque tem um arrebatamento para acontecer. E quem vai ser o alvo deles? Todo mundo que professar o nome de Jesus, de Yeshua, que não subiu. Irmãos, a necessidade de subir é muito forte. Porque o prato que está aqui, o crente vai ser o prato do início da grande tribulação. Amém? O crente vai ser o prato, o crente que ficou. Então nós temos que estar... Onde que vai a ansiedade embora? No arrebatamento. Aonde que vai o problema embora? No arrebatamento. Você descansa no arrebatamento. Você pode pensar, ó, pode piorar porque eu vou ser escapado na hora certa. Eu vou sair daqui na hora certa. Deus vai tirar da gente. Você não vai fazer isso. Você só vai obedecer a Deus. Ele que vai te tirar daqui. Ele que vai me tirar daqui. E você vai descansar. Irmão, não perco quando eu deito, quando eu demoro a vez de dormir, né? Porque eu estou ali orando, mas quando eu deito é 1 segundo para dormir. Já durmo na hora. Por quê, irmãos? Por causa que eu estou descansado no arrebatamento. Glória a Deus. Tudo que é problema foi embora. Pensa em nada, penso assim, mais um dia para encontrar com o meu eterno. Amém? Mais um dia para a gente estar junto, para poder gozar a eternidade de glória, para gozar a eternidade de vitória, meus irmãos. Amém? Porque você tem que pensar que tudo isso aqui, irmãos, na verdade é um palco, porque até o céu e a terra vão passar. Se ele falou que o céu e a terra vão passar, ele diz, né, que a Torá está válida até que o céu e a terra passe. Né? Então, a Torá está valendo, vai valer mais do que esse céu e essa terra. Em termos de mais validade, prazo de validade, né? Não tem alimento que tem prazo de validade? A Torá tem um prazo de validade maior do que o céu e a terra. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, até o céu e a terra vão passar, meus irmãos. Amém? Então, nós temos que ver, irmãos, que nós temos que estar na posição e alegres, motivados. Temos que estar motivados para o nosso dia a dia, meus irmãos. Felizes. Porque, irmãos, qual é a esperança de alguém no mundo, meus irmãos? Nenhuma. Qualquer coisa ruim que acontece com eles, desaba. Você já reparou isso? Quando a pessoa está no mundo, acontece uma coisa assim, uma provaçãozinha. Por isso que Deus, irmão, ele se reserva a provar só aos servos. Se ele for realmente provar o mundo, desaba todo mundo. A pessoa vai, ó, e fica tudo desesperado, vai estar tudo que é consultório aí, psiquiátrico lotado, né não? Deus aí, irmãos, ele vê aí, o mundo está sendo, já, só que agora não tem como Deus segurar, o mundo já está sendo provado, o mundo já está sendo colocado na prova, louvado seja Deus. Aleluia. Então, nós estamos aí, irmão, e outra coisa, irmão, juízos de Deus estão sendo aguentados. Você abre ali em Apocalipse capítulo 7, meus irmãos, Apocalipse 7, quando Deus, amém, aleluia, acharam Apocalipse 7, verso 1, irmãos? E depois dessas coisas, vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores,
até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, a palavra é essa, ó, não danifica nada. Não é isso que corre hoje? Não danifica. Já está danificando, mas não é tudo. É só. Hoje é só um ensaio, né, irmãos? Hoje é só um ensaio. Lá no livro está escrito, isso tudo é um ensaio, o princípio das dores. É um ensaio do que vai acontecer. Então nós temos que estar o seguinte, gente, Deus me escolheu para ter uma vida de felicidade. Qual é a felicidade? Aguenta a prova agora que vai chegar o arrebatamento. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém. Agora a pessoa que vai pensando assim, não, tem que ter felicidade. Felicidade, uma moral de Deus vai perder agora, vai perder depois. Você tem que entender, irmão, que não tem ninguém aí que está, ó, está todo mundo, no mundo hoje, está todo mundo também sendo provado agora. Não tem pessoa do mundo que está na benção não, irmão. É verdade. Está todo mundo sendo provado. O momento é geral. E a nossa, aonde que eu descanso minha alma, minha mente? Meu cérebro. Em Yeshua. Oh, maravilha. Descanso no Yeshua Hamashia. Tudinho na mão dele, meus irmãos. Para isso, o que eu faço? Fico feliz, irmão. É uma coisa assim, é interno. Eu oro de manhã, e se eu não oro aquela oração mesmo que Yeshua quer, aí mesmo é que eu não fico muito bem. Eu mesmo não fico bem. Eu falo assim, gente, está faltando. Está faltando. Aí meu dia não vai. Aí quando eu oro, eu ganho energia, aí vem para a oração da tarde. Aí eu oro a oração da tarde, ganho energia, vem a oração da noite. E vocês viram, meus irmãos, ontem naquele estudo que a gente botou no Zap, o que vale a intenção. A oração que a gente faz para o Eterno tem que ser com intenção. Fazer com aquela pensando, eu quero isso. Quero fazer isso, meu Deus, me ajuda nisso. Tem que ter aquela intimidade. Você não faça por fazer. Amém? Nós temos que orar, temos. Porque Yeshua mesmo disse em Lucas 21, verso 36, né, que orais em todo o tempo, para que achais dignos de evitar essas coisas, de evitar o que vai acontecer. Amém? Então nós temos que orar, mas orando e vigiando, meus irmãos, porque uma coisa é certa, meus irmãos, o poder das trevas, eles não podem atuar na nossa vida de maneira alguma, meus irmãos. Você tem que botar isso na sua cabeça. Satanás não pode atuar na minha vida. A minha vida só pode ser controlada e a prova que acontece é do Eterno. Em 1 Coríntios, capítulo 10, abre aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. O Eterno fala assim, usando o apóstolo Paulo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Você pode ter certeza disso. Na hora H ele vai te dar o escape. Aleluia. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. É isso que está na Bíblia. Antes com a aprovação ele vai dar o escape. Mas é só para provar. Só para ver se você está fiel. Se você vai, né, irmãos, ficar firme na presença de Deus. Você não vai se entregar às circunstâncias. Você não pode se entregar às circunstâncias. Você tem que se entregar nas mãos de Deus. Isso é que é importante. É isso que é o combustível nosso. O nosso combustível, quando Yeshua fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, você não tem noção disso. Onde é que está isso, irmãos? Vê aí onde é que está. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vamos lá. Essa é fácil de achar aí no Google. Minha comida, está aqui já. João 4,34. João 4,34. Vamos lá, irmãos. João 4, verso 34. Amém? João 4, versículo 34. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus:
João 4, verso 34. Diz assim: E Yeshua disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida não é o que faz bem a gente? A gente consegue viver sem comida? Não. A gente está fazendo um jejum hoje, é o eterno, mas depois de entregar o jejum, daqui a pouquinho, todo mundo vai fazer alguma refeição. Não é verdade? Então o que acontece, irmãos? E Yeshua diz: a minha comida, o que me faz ficar de pé, é fazer a vontade do meu Pai e fazer a sua obra. Isso é a nossa comida também. Porque Yeshua está dando um princípio para a gente. Você quer ficar equilibrado? Espiritual, mental e fisicamente? Faça a vontade de Deus. Você vai ficar equilibrado. Vai estar tempestade agondiando, mas você está equilibrado, você está centrado, você está calmo. Faça, ele diz assim: a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou, porque aí ele fica equilibrado. A gente fica equilibrado. Yeshua é o próprio Eterno, mas ele dá o exemplo para a gente. Amém? Nunca querer ficar desequilibrado, mas é claro que ele está mostrando para a gente que a nossa comida é fazer a vontade do Pai. Quando a gente está ali, irmão, examinando Paraxá, quando a gente está ali fazendo a vontade de Deus, orando, lendo a palavra, vindo aqui na igreja para ouvir a palavra, para louvar, fazer a obra, a gente está se equilibrando também por dentro. Você está se equilibrando por dentro. Você está dizendo o seguinte: olha, a minha responsabilidade agora é compartilhada. Eu não consigo vencer as minhas guerras. Agora eu compartilho com Yeshua as minhas guerras. Então agora ele vem comigo nas minhas guerras. Aleluia! Ele vem comigo nas minhas batalhas. Eu não estou mais sozinho. Essa que é a verdade. Eu não estou mais sozinho. Você não está mais sozinho. Você tem que entender que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A comida deixa a pessoa equilibrada. Deixa a pessoa bem. Depois que faz a refeição, se sente melhor. Não é? Não sente aquele desgaste que o organismo vai ficando. Depois que quando a pessoa faz assim, um dia de jejum, né? Até no Yom Kippur a gente tem que fazer com aquela sabedoria de, né, ficar quietinho, porque senão gasta uma energia, né? Amém? Então quando você come, você sente aquela vez, você entregou aquele jejum de 25 horas de Yom Kippur. Quando você faz a primeira refeição, já é como se fosse assim, ó, voltando à vida, não é não? Então Deus fala aqui, e Yeshua está dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele está dizendo, fazendo a vontade do Pai, você vai estar equilibrado, você vai estar tranquilo, porque você sabe que o guardião de Israel é o teu guardião. Aleluia! Ele é o teu guardião, ele assume a tua causa. Aleluia! Ele diz: agora que você se chama pelo meu nome, agora eu vou assumir a tua causa. Aleluia! Então, quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, você se sente equilibrado, você se sente calmo, você se sente sossegado. Pode estar um vendaval, pode estar uma tempestade, mas você sabe que você está no meio daquela tempestade com o Eterno. Amém?